Olá pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril. Está no ar mais um live e hoje a gente vai ter um convidado super especial que vai estar participando com a gente nesta segunda-feira. E nós vamos estar falando sobre saúde, né? Após 20 dias de isolamento social, a gente procura respostas e talvez a gente não tenha todas essas respostas, mas os profissionais podem estar ajudando a gente, pelo menos, a amenizar e trazer algumas garantias para a gente de que a gente possa, durante esse momento de isolamento, de quem realmente não pode, né, sair para trabalhar, muitas vezes por causa da idade, muitas vezes por causa de problemas de saúde. Então a gente traz profissionais, eu tenho, né, tentado trazer ao menos pessoas que possam trazer um pouco de esperança para a gente. E hoje quem vai estar com a gente aqui no online é o Dr. Gustavo Alves. O Dr. Gustavo Alves, ele é farmacêutico bioquímico e trabalha muito, né? Ele é coordenador de um grupo de cuidado farmacêutico ao idoso e também trabalha para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Tá? Eu vou estar convidando aqui o Dr. Gustavo para estar conversando com a gente. Dr. Gustavo Alves. Vamos ver se o Dr. Gustavo já está online. Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos ver se ele conecta aqui com a gente. Doutor Gustavo, se já estiver aqui online. Estou procurando aqui. Vamos deixar ele entrar. E eu quero saber de vocês também o que vocês andam fazendo, os cuidados que vocês estão tendo, né, com a saúde. Estão falando aqui, o Jamil está falando que a net está lenta. Deixa eu ver aqui. Ainda não estou com o Dr. Gustavo. Vamos ver se o Dr. Gustavo fala aí com a gente. Para quem não sabe aí, que está entrando agora, né? O OnLive está no ar toda segunda-feira, às 14h30 e também às quintas-feiras. Essa semana a gente escolheu o Dr. Gustavo Alves, ele é farmacêutico e talvez possa, né, tá trazendo para a gente aí algumas respostas de algumas dúvidas. Eu quero que vocês mandem para a gente perguntas, porque principalmente a gente vai estar falando de um assunto que muita gente ainda não sabe lidar, que é o Alzheimer, tá? Então, deixa eu ver aqui se o doutor já entrou. Só um minutinho. Vamos ver se eu consigo falar aqui com o Dr. Gustavo. Vocês que estão aí ouvindo, estão ouvindo o som direito, tudo? O Anderson Oliveira aqui da Silva tá falando para mim que lavar as mãos e ficar sozinho, tá ficando sozinho e aguardando, né, até passar tudo isso. Deixa eu ver aqui, quem mais? Jamil lá de Manaus. Paulo Rocha, obrigada pelo carinho. Paulo Rocha, quero saber aí as dúvidas que vocês têm a respeito do Alzheimer, se o Dr. Gustavo vai poder estar respondendo para a gente, né? Quem tá aí já online, que puder dar um feedback se o som tá bom, a voz tá bom, aí tá tudo tranquilo. Deixa eu ver aqui, o Anderson, olha, anda lendo muito e se preparando para a OAB. Nesse momento, em vez da gente ficar estressado, né, ficar a mil, a gente precisa olhar para dentro, se centrar e procurar coisas, né, que agreguem a isso, né, uma leitura gostosa, assistir um filme bom. Eu acho que isso faz a gente olhar o outro e os outros com mais carinho, né? Ó, a Daniele lá da Suíça. Daniele, você logo, logo vai estar com a gente também aqui no OnLive falando sobre aromoterapia. Vai ser muito bacana também. O Ricardo Maia
Obrigada, querido. Ó, em Itatiba está tudo bem. Que bom, é gostoso trocar, né, isso, ter essa troca com as pessoas para a gente poder saber realmente como as pessoas estão. Tá todo mundo falando que o som tá ok. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o doutor deve estar tentando. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele não está na transmissão ainda. Ah, o Jamil está perguntando se eu tenho notícias do João Fernandes. O João Fernandes está bem, está trabalhando. Ele está tendo que ir para a rua, né, Jamil? Pessoal aí que trabalhava, que a gente trabalhava junto. Vamos ver se ele entra agora para a gente estar conversando, hein? Alô, doutor Gustavo? Tá me ouvindo? Tudo bom? Perfeitamente. E você? Eu não estou vendo você. Será que. Ah, agora estou. Pronto. Agora ficou É que melhor. Boa a câmera não tarde. estava invertida. Boa tarde. Eu só vou perguntar para o pessoal se eles estão ouvindo você, se você puder ir falando um pouquinho comigo. Como é Ok, que ok. Boa estão sendo os tarde. seus dias, né, de quarentena aí? Tem ficado em casa ou trabalhado? Eu tenho ficado em casa. Eu, a questão de umas 2 semanas, tive que socorrer uma colega que teve doente, tive que ajudá-la no hospital. Mas assim, atividade hospitalar, centro cirúrgico, tranquilo. Mas agora estou em casa. Tem que ficar em casa, né? Não há outra opção. Sim, Só tem que ficar. sair em último caso, né, Ana? É verdade. Gustavo, a gente já tem um contato há um bom tempo, né? A gente não se É conhece verdade. pessoalmente, principalmente porque, assim, na época que eu trabalhava no SBT, a gente até tentou algumas vezes, né, uma pauta para estar falando sobre o Alzheimer, que é um assunto tão delicado que muita gente tem preconceito porque não Sim. conhece, né, não teve ainda o contato com uma pessoa que tem Alzheimer. Eu falo isso porque, assim, para mim foi muito difícil olhar para uma tia minha, que é a irmã mais velha da minha mãe, é, e ver o Alzheimer, né? O que é o Alzheimer? Então, Uhum. assim, parece que você sai fora do chão completamente, né? Eu, principalmente, eu olhava para minha tia e eu tentava buscar nela a tia que eu conhecia, mas ela já não era mais a mesma pessoa. Sem dúvida. É o impacto da doença para quem convive, principalmente para as pessoas mais próximas, você, a sua tia, mas os casos de que é o marido, a esposa, a mãe, o pai e etc., o choque, inclusive existe uma doença já catalogada que chama doença dos cuidadores, porque é quando o cuidador, que é o parente, a pessoa mais próxima, não que ela vá sofrer de Alzheimer, mas ela vai Uhum. ter invariavelmente depressão, ela pode ter intranquilidade, mudança de comportamento, porque o choque é muito grande. Muitas vezes a gente chama de gatilho, né? Esse comportamento, essa passagem para a doença de Alzheimer, para a demência, ela se dá quase que instantaneamente. Então tem casos em que a pessoa pode parecer um exagero, mas ela dorme numa situação estável, com alguns lapsos de memória, e de repente, no dia seguinte, ela já começa a ter alguma alteração imediata, e a gente tem muitos casos em prontuário de pessoas que, de repente, foram ao supermercado e não conseguiam voltar para casa, ou foram ao dentista, se perderam em lugares, em locais familiares, porque essa virada da chavinha, Analice, ela é realmente muito rápida às vezes, né? Aham. O que eu senti, né, na época que eu até isso foi ano passado. Eu fui passar uns 10 dias na casa da minha mãe, a minha tia estava lá e eu não sabia ainda, nunca tinha tido acesso a alguém, porque assim, você trabalha na televisão, você passa matéria, tudo, mas você não tem acesso realmente à doença, né? E quando eu tive, foi um choque muito grande para mim. E eu fiquei nessa dúvida. Eu queria saber assim, se você pode responder, e talvez essa seja uma das perguntas das pessoas que estão em casa. A demência e o Alzheimer é a mesma coisa? O Alzheimer é um tipo de demência. A demência é um quadro característico que vai incluir vários tipos de doença, como é Parkinson, como é Alzheimer, como tem uma que chama corpúsculos de Lewy ou Levy, que é a mesma que Uhum, teve aquele ator de Hollywood, o Robin Williams. Ele teve isso. Levy,
ele saltou do apartamento dele, inicialmente acharam que era um suicídio, mas ele teve um chamado quadro alucinatório, que acontece muito em Lewy, né, em Levi. E a doença de Alzheimer, então, ela é a demência mais comum, corresponde a alguma coisa em torno de 65, 60% das demências. O termo demência, ele passou a ser usado por nós de 20 anos, 25 anos para cá, vamos dizer assim, porque anos 80, anos 70, a gente falava que, abre aspas, né, esse velho tá caduco, esse velho tá esclerosado, porque a palavra Isso. caduquice era um termo genérico, né, a pessoa que mudava comportamento, ficava esquecida. Só que aí a doença de Alzheimer, devido a uma, digamos que, a um resgate de informações científicas que estavam na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, ela passou a ser estudada só a partir dos anos 80 com mais profundidade. Então, nós temos a demência leve, aquela demência do idoso que, por questão de senescência, nós, né, a partir dos 30 anos, passamos a ter a perda, ou digamos que a não reposição total de alguns componentes, mas você tem aquela demência do ponto de vista senil, na qual se está inserido o Alzheimer. Aham. Eu até vou falar aí, perguntar isso, né? Tem idade para isso? Porque assim, antes a gente via somente nos mais idosos, lá por 80, né, 90 anos, e hoje a gente já começa a ver isso já, esse quadro em outras pessoas, né, com uma idade menor, não é? A principal faixa de inclusão é o idoso a partir de 60 anos. Dos 60 aos 70, a possibilidade não é tão alta, ela vai gerar em torno aí de 0,7%, 0,8%, alguma coisa assim, não é tão alta, 1%, alguma coisa assim. Aí dos 70 até os 90, ela é uma progressão geométrica, ela realmente pode chegar a 50% dos casos. Mas existe uma demência de Alzheimer que ela é comum antes dos 60 anos, que a gente chama de doença de Alzheimer familiar, que ela tem uma causa genética já comprovada e ela vai afetar pessoas mais jovens. Inclusive, tivemos a sorte ou o azar, o acaso de, na época do meu mestrado, a gente tem uma moça de 37 anos, que foi um caso de repercussão internacional, ela já estava sendo estudada pelo pessoal do IPQ aqui na USP, né? E ela teve uma morte em menos de um ano, porque ela teve uma doença muito agressiva e com 37. Aquele filme Still Alice, Para Sempre Alice, da Julianne Moore, retrata uma professora de 53 anos que tem a doença familiar, então, mas que corresponde a 5% dos casos só. O mais comum vai ser a partir de 60. Tá, quando a gente, não, vamos dizer assim, a minha tia, ela foi o primeiro caso na família, porque eu já vim fazendo a árvore genealógica, então eu já fui vendo as doenças que a família teve, né? Essa parte Sem neurose, né? Sem se neura, é né? hereditário, se não é, até para a gente saber como a gente tem que fazer o movimento da gente, né? Claro, claro. Então, sendo o primeiro caso na família, é preciso olhar, então, para os que vêm adiante, né? Sem dúvida. Embora a gente reconheça causas genéticas no Alzheimer que não seja o familiar, tem alguns cromossomos que vão apresentar características, é o 17, o 19 e o 21. O 21 é o mesmo cromossomo da síndrome de Down. Normalmente, pessoas com Down, elas terão Alzheimer se viverem após os 50 anos. Mas essa doença genética para pessoas mais jovens, ela existe um exame específico para ela. Agora, a hereditariedade, ainda não, a gente não pode cravar que tem a transmissão hereditária, mas se sabe que a possibilidade de uma pessoa, vamos imaginar, a minha mãe, sei lá, a minha avó, tiveram, a chance de eu ter é muito grande, isso as pesquisas já têm mostrado, mas ainda não conseguiram encontrar uma conexão entre essas possibilidades. Tá. E, doutor Gustavo, quais são os primeiros sintomas? Normalmente, a doença ela começa com alguns lapsos de memória. Aquele esquecimento do tipo perguntar as horas a todo momento, pode ser, em alguns casos, esquecer alguma coisa que colocou dentro de casa, a chave do carro, alguém, eu sei que muita gente pode falar, opa, tô Não, nessa. mas peraí, isso aí acontece comigo normalmente. Exatamente. Então, mas fica tranquila. Mas começa com situações assim, e começa também, paralelamente, com algum tipo de apatia, com coisas que a pessoa sempre gostou de fazer, o desinteresse, e isso pode ir caminhando e se tornando cada vez mais frequente, pode se tornando cada vez
pode se tornar um problema do ponto de vista de sair e se confundir quando voltar para casa, esse Uhum, embaralhamento mental que a pessoa começa a ter, porque as mudanças de comportamento numa pessoa com Alzheimer, elas vão acontecer muito na frente. Nesse estágio inicial, é o lapso de memória que é o principal evento, mas, novamente, não exclusivamente o lapso de memória. A gente pode ter, como eu disse para você, essa questão de se perder em locais mais fáceis, de alguma dificuldade de administrar as atividades da vida diária, são uhum. situações comuns também. Tá. E doutor Gustavo, eu sei que o senhor vem já, né, há um bom tempo fazendo um estudo, né, sobre o Alzheimer, com que idade a gente tem que começar a olhar já para isso, né? Eu sei que internacionalmente o senhor nossa, se eu for falar que todas as graduações, eu vou dizer assim, Jesus, eu tenho a honra de estar falando com você, Obrigado, Cris. porque eu acho que quem está assistindo, e a gente tem eu tenho um público assim que é um povo muito unido, né? Que vem e agrega mesmo. Tem muita gente aqui mandando perguntas, uma atrás da outra, que nem a Muito Miriam bom. Romana, que é a minha prima, que é filha dessa tia em que eu falei, né? Ela Uhum. pergunta se a depressão, o esgotamento pode virar o Alzheimer. Não exatamente virar o Alzheimer, mas uma das características da doença de Alzheimer, que normalmente não serão iniciais, serão intermediárias, são os sintomas depressivos. A Tá. depressão como doença, ou como. Porque a gente fala muito da depressão como uma doença, mas a gente tem que lembrar que a depressão, ela tem alguns subtipos, como o transtorno obsessivo compulsivo, o Uhum. transtorno bipolar, a psicose maníaco-depressiva, o transtorno do pânico, a agorafobia, que tem sido muito comum. Enfim, tem o pós-estresse Tem a traumático, depressão sazonal também que chamam, né? Que é aquela que tem, vai e volta, vai e volta. exatamente, tem a distimia. Então, esse quadro depressivo, ou esses quadros depressivos, numa pessoa com Alzheimer, eles vão começar a acontecer num certo momento. Mas não a depressão causar a doença de Alzheimer, não, mas a depressão como um possível indicativo, inclusive é um Uhum. problema que nós temos no diagnóstico de Alzheimer, é que muitas vezes, quando ele não é feito adequadamente, a pessoa, às vezes, ela é diagnosticada com quadro de depressão, ela vai tomar um antidepressivo, mas na verdade ela tem doença de Alzheimer. E aí o que a gente está Entendi. fazendo é perdendo um tempo precioso, porque embora não tenha Uhum. cura, esse tempo que eu estou tratando a depressão e não estou tratando a doença, é um tempo que ele é muito valioso, que a gente vai perder. Aham. O Márcio, que sempre participa aqui com a gente das lives, ele está perguntando aqui, exercícios mentais, né? Se isso ajuda, palavras cruzadas, é, elas, vamos dizer assim, elas servem como prevenção para o Alzheimer ou não? Sim, elas servem como uma blindagem, mas que não vai evitar ter a doença, mas que pode postergar a doença para momentos mais futuros. Porque o que a gente sabe hoje é que as proteínas que estão relacionadas com a doença de Alzheimer, do ponto de vista da patologia em si, o que vai causar, elas começam a se acumular no nosso cérebro 30 anos antes. Então, se a Uhum. gente 30 praticar anos? 30 anos, 30 anos antes. Então, se a gente conseguir praticar atividades, como ele citou aí, palavra cruzada é o mais simples, mas o que eu digo nas palestras, eventos, ainda sábado teve um evento remoto também, como a gente está aqui agora, que é uma nova modalidade, né? O que Sim. eu digo sempre E é o que a gente está seguinte, se adaptando a isso também, né? é verdade, é Isso faz com verdade. que o nosso cérebro se mova mais, né? Se torne Sim, mais, vamos dizer, mais esperto, né? Uma palavra. é, sim, e quebra um paradigma de que o celular ele pode ser prejudicial. Depende do que você Uhum, faz o uso da tecnologia. Isso tem sido muito uhum, positivo. Mas a pergunta do Márcio, com relação a atividades mentais, o que eu digo então nas palestras, o que eu recomendo é, se você puder aumentar suas conexões neuronais, é como se eu dissesse assim, aumentar a expansão dos seus neurônios, porque existem aqueles mitos, né? Um deles é que a gente usa 10% do cérebro, isso. que depois dos 30 anos a gente não produz mais neurônio, é coisa de que já foi
comprovada, existe uma universidade que chama Instituto Karolinska, na Suécia, que fez uma pesquisa e conseguiu comprovar que até os 90 anos de idade a gente produz neurônio ainda. Claro que a gente não produz neurônio com a mesma velocidade de uma criança, que produz 1.500 neurônios por dia só no hipocampo, que é onde armazena a memória de curto prazo, mas a gente produz neurônios. Agora, como é que produz? Estimulando. O que eu digo, Ana? Posso chamar de Ana ou Analice? Pode, lógico, não, Ana, pode chamar de Ana, sim. Ana, que eu digo, aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova língua, tudo que for coisa que tire você do seu dia a dia. Ah, você é um matemático? Então, cara, vai fazer artesanato. Você é Aham. médico? Vai aprender a Mudar tocar um completamente instrumento. o foco, né? Uhum. Expandir áreas novas do cérebro. Então, isso, ler, é super importante. Então, isso já está comprovado. Isso é uma coisa de 10 anos para cá. Isso é importante todo mundo que está nos acompanhando saber. Que exercício, inclusive exercício físico, aumenta a massa branca. E a massa branca, que é a maior parte do cérebro, ela é estimulada pelo exercício físico. Daí também não quer dizer que as pessoas vão sair daqui agora e vão fazer 4 horas de esteira e falar, estou mais inteligente. Mas moderadamente, você praticar exercício não é só para a questão estética, que é muito importante também, mas é para a questão de você melhorar a sua performance cerebral. Então, exercício físico, leitura, sair do seu dia a dia é super importante. Sair para dançar, sair para ser feliz, para rir um pouco, conversar com as pessoas, não ficar trancado dentro de casa, né? Porque agora, com o Exatamente. isolamento social, as pessoas se trancaram completamente. Eu vejo alguns casos, até de pessoas que vêm falar comigo, conversar comigo. Ontem, uma menina me chamou que ela estava tendo uma crise de pânico, porque está Certo. muito trancada, então começa a criar monstros, né? Que Sim. não existe. A nossa mente ela é super fértil para fazer isso, né? Aham. Isso É, até é uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, que assim, a gente cria muita coisa. A pessoa, quando ela tem o Alzheimer, ela parou de criar? é exatamente um problema que a doença traz, né, que a gente chama de declínio cognitivo. O Alzheimer, ele provoca perda da cognição. E o que é cognição? Essa palavra que a gente ouve tanto falar por aí, né? Cognição, de uma forma bem simples, é a capacidade que nós temos de interagir com o meio que a gente vive. Cognição é a capacidade de eu ver uma imagem e saber o significado dela, de eu articular uma frase e expressá-la foneticamente, de eu ouvir e interpretar um som, de eu sentir um cheiro e saber o que é aquilo. Então, a cognição a cognição é a principal diferença do ser humano para os animais, vamos dizer assim. E como a Uhum. doença de Alzheimer ela influencia na questão cognitiva, então a gente perde a capacidade de aprender, de memorizar novas coisas. E por que isso? Porque a área que a doença compromete no cérebro, a área inicial, se chama hipocampo. O hipocampo Uhum. é um lugar bem pequenininho que nós temos dentro do cérebro, que armazena memória de curto prazo. Você vai perceber, não sei se você vai lembrar do caso da sua tia, outros casos que você conheceu, que em Alzheimer a pessoa não lembra o que você acabou de falar para ela, ela vai perguntar várias vezes, mas ela Mas ela consegue lembra se o lembrar, passado. ela lembra a cor do vestido que ela usou na primeira comunhão, há 50 anos É. atrás, se for o caso, ou como foi o Uhum. casamento dela, com uma riqueza de detalhes impressionante, porque a área comprometida inicialmente, cognitivamente falando, é a área de memória de curto prazo. Então, aprender, a gente tem um exemplo da atriz Helene Havashi, que todo mundo conhece, excelente atriz, e ela conta, aliás, que eu indico, que ela fala da história da mãe dela. Outro dia a mãe coloca a comida e vai comer a comida no chão. Aí a moça que trabalha na casa fala, olha, vai tentar recolher, a Irene Havas fala, não, deixa, que agora ela não vai aprender, ela não vai conseguir aprender. Você vai falar para ela, ó, mãe, tem que comer na mesa, mas ela vai de novo comer no chão, porque ela não vai conseguir registrar essa informação, ela perde a capacidade de aprendizado, é isso. Nossa, é um assunto assim que é difícil, né? A gente que está de Muito. fora aprender também a lidar e aceitar, né, doutor Gustavo? Que eu acho que a palavra é essa, né? A aceitação. Que nem ontem não, hoje eu estava falando com a minha prima, uma das filhas dessa minha tia, e eu ainda perguntei para ela como está a tia, né, nesse momento agora, tal, e ela está num não sei se chama asilo, né? Eles levam para passar a semana, então ela está passando todo esse tempo do isolamento lá.
Foi o que a minha prima falou. Ela falou, Ana, ela não sabe isso que a gente está passando. Não sabe. Porque o Ela mundo perde, né? dela já se tornou outro mundo, né? É um outro mundo. Essas instituições que antigamente a gente falava asilo, casas de repouso, agora são as instituições de longa permanência. Inclusive tem essa modalidade, como se fosse um hotel, né? Um resort, sei lá, que você tem o day use, né? A pessoa fica lá de dia, a família vai buscar à noite ou deixa a semana, e realmente eles vivem, talvez num universo, digamos, paralelo. Mas aí tem uma coisa muito importante. Essas pessoas, elas não conseguem evocar a memória, elas não conseguem reagir, demonstrar a reação ao que está acontecendo, mas Uhum. elas sabem o que está acontecendo. Isso que é incrível. É um sofrimento, diria que embutido, que o paciente tem, porque ele consegue ver o que está acontecendo à volta, mas ele não consegue manifestar, porque ele tem uma característica em doenças como Alzheimer que a gente chama de amímica facial, que seria a Uhum. perda de mímica facial, a incapacidade de sorrir. O olhar do Alzheimer, o Parkinson também numa fase tem isso, é aquele olhar para o nada, um olhar para o horizonte, está olhando para Um você, olhar mas não está vago, olhando. né? Vago, está Uhum. olhando para você, mas não está olhando para você, sabe? Uhum. Então Sim. isso é um sofrimento, porque a pessoa, ela no fundo, no fundo, ela consegue entender, ela consegue saber o que está acontecendo ali. Até uma certa fase da doença, sim. É muito Tá. difícil. E, doutor Gustavo, o que eu ia perguntar sobre esse momento agora, né, do isolamento social, do Covid, as pessoas que têm, que ainda não têm acesso, né, a um repouso, a um lugar onde possam deixar as pessoas que têm Alzheimer, como elas lidam melhor? O que que se pode fazer nesse momento com esses idosos? Eu diria que é um momento crucial, né? Porque o isolamento para o idoso com Alzheimer já é perturbador, porque aliás, nós sabemos também que um dos fatores de inclusão para Alzheimer que pioram o quadro é a falta de social media, a falta de relações familiares e com amigos. Não o Facebook, não o Instagram, etc. Também é importante como Uhum. meio de se conectar com o mundo, mas essa perda de contato com pessoas, isso acelera muito a doença. O Uhum. IBGE, no último censo, Analice, ele constatou que 35% dos idosos no Brasil vivem sozinhos. É um número muito alto. Essas pessoas vivendo sozinhas, a doença ela vai se manifestar muito mais rápida. Não que elas vão ter Uhum. Alzheimer porque moram sozinhas, elas já terão essa predisposição. E nesse momento do Covid, o isolamento piora tudo. Eu, por exemplo, minha mãe, eu a vi semana passada, mas assim, abre a porta, a gente nem tem contato, eu levo lá alguma coisa. Eu não moro em São Paulo, eu moro em Louveira, ela mora em São Paulo, então às vezes vai lá, ou eu, minha esposa, a gente vai levar alguma coisa para ela, e de pensar que outras pessoas que nem contato têm com familiares, né? Então, Eu não estou tendo, eu já faz mais de um mês já que eu não tenho contato com meus pais, mas falo com os meus pais todo dia, ligo, isso, eu quero isso, isso, sentir eles, mesmo que esteja isso, por rede social, mas no olhar a gente sabe, né? A gente sente isso. quando a pessoa está bem, quando a pessoa não está, e vice-versa. Tanto eu acho que da minha parte, como da parte deles. Até teve uma coisa que foi muito gostosa que a gente fez, e que eu acho isso é muito bom e até serve de conselho para quem está longe do pai e da mãe. Eu escrevi uma carta à mão, né? Mas fiz toda a higiene, peguei as máscaras, botei numa caixinha, mandei máscaras para eles de presente, com um vidrinho com meu perfume, né? Ah, que Então ela legal, disse que aquilo foi assim mágico. Mas é o quê? É muito bacana. você fazer com que tenha, né, esse envolvimento para eles não se sentirem sozinhos, né, doutor? É, há algumas semanas a Unicef ela fez ela bolou um vídeo sobre recomendações dessa questão do isolamento, né? E uma das dicas que eles falam é justamente essa de se manter conectado, é usar a mesma tecnologia, o que você fez, seja usar sei lá, o WhatsApp, usar o próprio Instagram, o YouTube, enfim, é você usar a tecnologia porque é o que nós temos, né? Uhum. E para as pessoas se sentirem seguras, porque elas precisam se sentir seguras e não abandonadas. O caso dessa moça que te procurou aí, que você disse que estava com depressão, as pessoas realmente se sentem
muito abaladas. Eu tenho pessoas que eu conheço, e não é falar de pessoas idosas, falar de pessoas jovens, Sim, que sim. falaram, Gustavo, eu desconectei de tudo, porque eu não aguento mais ver notícia de doença, de pessoas morrendo. Então, a gente precisa identificar essas pessoas no nosso meio e tentar ajudá-las. Se a gente tem essa fortaleza nossa, que às vezes também é meio aparente, mas que a gente consegue segurar a ponta, a gente tem que Sim. ajudar essas pessoas. Porque assim, nós não somos fortes toda hora, né? Eu sempre Não, digo assim, quando eu não tô bem, eu falo, ó, eu não tô bem. Tô é, precisando. A minha mãe, só de o oi diferente que eu dou pelo WhatsApp, ela já sabe se eu tô bem ou se eu não tô. Então, assim, eu acho que é dar esse acolhimento, né? Tanto é uma troca que a gente é, precisa fazer. Então, sem ainda dúvida, mais nesse momento de isolamento, né, doutor? sem Doutor, dúvida. agora eu queria falar assim sobre esperança, né? O que que a gente pode ter de esperança com todos esses testes que vêm sendo feitos, né, de remédios, de possíveis remédios para cura. Eu queria ouvir um pouquinho disso de você, assim, um pouco. A gente está chegando perto desse momento? Nós estamos chegando perto. Nós perdemos um tempo significativo porque a doença que foi descoberta em 1906, Alzheimer, pelo Alois Alzheimer, neuropsiquiatra alemão, ela só passou a ser estudada a partir dos anos 80, precisamente final dos anos 80, porque houve lá um certo desprezo, uma certa, talvez não Uma prioridade, não negação? priorização. Sim, isso ficou arquivado, para você ter uma ideia, ficou arquivado nos arquivos da Universidade de Frankfurt, ficou nas gavetas Uhum, lá. Aí nos anos 90, alguém resolveu puxar uma gaveta, olha, isso que a gente ouve falar de perda de memória, teve um cara Alzheimer. Então a gente passou a estudar verdadeiramente a partir dos anos, final dos anos 80. Existe uma corrida, é uma corrida do ouro mesmo, até financeiramente falando, para a busca aham. da cura. Não é simples. Isso que a gente vê agora com a questão do Covid, você desenhar uma molécula, você descobrir um medicamento, uma vacina, não é uma coisa que você faz num estalar de dedos. As pesquisas para Alzheimer estão assim muito avançadas, mas é aquela coisa como a gente brinca no futebol, né? Que você só pode elogiar o juiz quando o jogo acaba. Então, se o juiz Verdade. está aos 45 do segundo tempo, aí esse juiz é muito bom, o cara vai lá dar um pênalti que não foi pênalti. Então, a pesquisa, eu diria a mesma coisa, você precisa é, esperar chegar no final, a pesquisa clínica dura em média de 8 a 10 anos. A gente teve um medicamento agora, em 2016, que estava ele não ia curar, mas ele ia trazer resultados muito bons, e foi num congresso que eu até tive presente, que foi lá em Toronto, lá no Canadá, e foi em julho, e o stand desse laboratório farmacêutico, no último dia do congresso, sempre conta essa passagem, ele estava em festa, o pessoal servindo champanhe, todo mundo festejando, porque o congresso foi em julho e em dezembro ele ia chegar no mercado, o remédio. O que aconteceu Uhum. entre julho e dezembro? Os últimos resultados foram ruins e o medicamento foi descartado, e esse laboratório quase foi à falência só porque uma molécula não deu certo. Perdeu quase 13 pontos na Nasdaq. Mas veja, hoje nós temos algumas drogas que, se tudo caminhar bem, lá para 2024, talvez 2025, chegue, quem sabe, a cura. Tem muito, muito esforço, tem governos dando prêmios para a indústria farmacêutica, o Uhum. Obama fez isso na época que era presidente, né, dando um bônus, ó, quem descobrir a cura vai ganhar US$ 1 bilhão, porque a coisa realmente, hoje nós temos quase 46 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo. Né, os É números muita são gente, muito... né? No Brasil, a gente tem aí por volta... Hoje a gente tem no Brasil quase 29 milhões de pessoas acima de 60 anos, 29 milhões de idosos, né? Que em países em Uhum. desenvolvimento, idoso é acima de 60, em países desenvolvidos é 65 para cima. Estima-se que no Brasil a gente tenha 2 milhões de pessoas com Alzheimer. 2 milhões? 2 milhões. Doutor, e a Aline aqui, que está acompanhando a gente, Campdelli, ela fala o seguinte: pode-se dizer, peraí que meu celular aqui está dando uma travadinha, pode-se dizer que pessoas com Alzheimer tendem a ter uma imunidade maior por não acessar memórias e não somatizar doenças emocionais no corpo? Não, eu acredito que não, porque não que elas não.
utilizem a sua memória, não somatizem. Talvez essa questão da memória, ela seja um plus que a gente precisa começar a agregar à nossa experiência como humano. Porque o Charles Darwin, ele dizia que o corpo humano, o organismo humano, ele foi concebido para viver até 30 anos. Uhum. Tipo, a máquina humana, ela foi criada para... Só que aí, na era cristã era 30, no começo do século XX era 42, na Segunda Guerra subiu para 60. Hoje, a expectativa de vida do ser humano, com toda essa draga que a gente vive de guerra, de doença, ela está por volta de 76 anos. Claro Uhum. que é a média, né? Porque na Suécia é 81, mas na República Popular do Congo é 32 anos de Sim. expectativa. Então isso varia muito. E nessa experiência de vida, como ela perguntou, a questão de usar o cérebro a gente está aprendendo agora, a usar cada vez mais. Então, eu acredito que nessa nova era, o século XXI foi batizado como século da mente, deve ser um momento da gente romper com essa questão de acreditar que o nosso cérebro tem limitações, etc. Então, acho que isso é que vai ser a grande mudança. Aquela velha frase, o céu é o limite, não existe mais, né? Não existe mais, de memorização. Você sabe que um dado, eu não sei como é que está nosso tempo aí, mas Já estamos quase no finalzinho, mas pode continuar. nós temos uma neurocientista brasileira, a Suzana Herculano Russell, da Federal do Rio de Janeiro, que era para ter ganho até prêmio Nobel em 2009, ela conseguiu contar quantos neurônios a gente tem. A gente tem 86 bilhões de neurônios. E uma coisa que a gente quebrou também, assim, uma lenda, né, é que a gente não consegue armazenar muitas informações. E foi feita uma comparação com a maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca do Congresso lá em Washington, que tem 25 milhões de exemplares. Se os 25 milhões de livros da Biblioteca de Washington fossem colocados numa memória de computador, ocuparia o equivalente a 10 terabytes. O nosso cérebro, Analice, e quem está nos ouvindo aqui, essa imensidão de pessoas, o nosso cérebro consegue armazenar 100 terabytes, 10 vezes mais do que a maior biblioteca do mundo. Só que a Ou gente precisa seja, você saber usar. tem que deletar o que não serve mais para poder acrescentar o novo, né? Então a gente está fazendo download o tempo inteiro. Quando as pessoas tiverem essa Exatamente. consciência, o cérebro vai com certeza expandir cada vez mais, né? O nosso cérebro, ele já, inconscientemente, ele faz isso. Ele armazena o que é bom e que não é bom, ele joga fora. Ele já faz isso sem que a gente saiba. A gente consegue lembrar de coisas importantes. Coisas que não são importantes, como a placa do ônibus que te deu uma fechada hoje de manhã, quer dizer, não deu porque ninguém está Uhum. indo na rua. Mas se aconteceu isso, você não armazena. Mas coisas importantes, elas serão armazenadas. Como a gente vai aprender a fazer isso? Essa coisa de aproveitar a vida, né? Você sabe que o Freud, né? Sigmund Freud, pai da psicanálise, todo mundo conhece Freud. O Freud, ele morreu em 39 em Londres, vindo da França, e quando ele morreu no leito de morte, ele disse uma frase muito importante para todos nós, né? É incrível como as pessoas buscam a infelicidade e quando elas encontram, elas ficam surpreendidas. Então é É incrível como a gente verdade. busca às vezes ser infeliz e depois fala, olha que emprego ruim, eu não gosto da minha mulher, não gosto da minha namorada, eu não gosto disso. Você buscou aquilo, então muitas vezes a gente busca essa infelicidade, e sendo que a culpa foi nossa, a gente podia ter evitado isso, né? Aham. E, doutora, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria O que, só que é? fazer uma pergunta. Eu sei que eu venho lendo muito sobre o senhor, sobre todos os estudos, e esse teste que a gente pode, que você teve um dia que conversou comigo a respeito disso, da prevenção. Que teste que é esse que a gente pode fazer? Isso já tem já no setor público, é só privado, para saber se vai ter Não, Alzheimer ou não? é esse teste que está sendo desenvolvido, que tivemos resultados promissores, agora já com uma parceria importante, sob patente, e uma fase final agora de metodologia, de adequações metodológicas. Eu vou agora trabalhar com pessoas com menos de 60 anos, que não têm Alzheimer, e pessoas acima de 60, um teste de saliva. Então a gente conseguiu desenvolver uma metodologia, agora aprimorando essa metodologia, para, quem sabe, tornar isso um produto dentro de algum tempo, já sob patente agora, e que poderia, então, quem sabe, fazer esse diagnóstico mais precoce, porque se a Uhum. diagnostica essa doença em fase já instalada, é difícil de você combater. Os remédios que tem hoje
combatem, mas não curam. Então, quanto mais cedo, melhor. Doutor Gustavo, obrigada pela companhia, obrigada aí pela participação do OnLive. Quem sabe mais para frente aí a gente volta a conversar, porque assunto com o senhor é o que não falta, né? Eu agradeço muito a participação, faz tempo que a gente conversa, admiro também muito o seu trabalho. Temos amigos em comum, né? Um abraço ao Eduardo Verdasca, meu amigo de curso de jornalismo esportivo. Mas, enfim, muito obrigado e estarei sempre à disposição, tá, Annalise? Um Obrigada, beijão para doutor. você. Fique em paz Obrigadão. aí, tá? Tchau, obrigado. Bom, tchau. Obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia de todos nesse on-live desta segunda-feira. Quinta-feira tem mais. Anota aí na agenda, 14h30, e a gente vai estar falando sobre outros assuntos também. Espero que essas informações tenham sido válidas para vocês, como foram para mim, e a gente segue aí em isolamento social e esperando que tudo aconteça da melhor forma. Obrigada, tá?